Apocalipse 20. Aqui está aqui. O tema está assim, a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Então, nós teremos 2 períodos da ressurreição, a primeira e a segunda. Você já ouviu falar sobre isso? Está aqui. Em Apocalipse 20. Está assim. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Né? Aí, o que se prega aqui, quando Jesus voltar, se prega na denominação, isso vai voltar, aí o mundo vai acabar, Satanás vai ser destruído, só isso, acabou. E viveremos felizes para sempre. É esse que prega. Mas a gente vai ver aqui na Bíblia que não é assim. Olha, ele vai ser preso por 1000 anos. Por que ele vai ser preso por 1000 anos? Tem um objetivo. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até se completarem os 1000 anos. Enganar as nações. Que nações? Nações no céu? Para não enganar essas nações, ele já foi expulso do céu, não pode estar lá enganando. Então vai ser aqui na Terra. Isso vai acontecer aqui na Terra. Que é um outro tema, o milênio. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Depois de 1000 anos ele vai ser solto. E vi também tronos, e nestes assentados, aqueles quais foi dada autoridade para julgar. A igreja vai julgar. Lá a gente vai ler que a igreja julgará os anjos. Paulo fala sobre isso. E em Judas também. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra do Eterno. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da frente de sua mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos aqui no milênio na Terra. Que Isaías vai falar sobre isso, né? Vai ser um reino de paz, de justiça. Os animais vão brincar, tá lá em Isaías 11. E outras partes também. Zacarias também tem, Malaquias. E nesse tempo a igreja vai estar, porque ela vai para o céu, passa a bolda do cordeiro, como está escrito em Apocalipse 15, mas depois ela retorna à terra. Por isso que diz assim, a nova Jerusalém que desce do céu como adornada, como noiva, ele está se referindo à igreja que vai estar descendo, né? Literalmente uma cidade, né? Mas aí também é um outro assunto. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviverão até que se cumprisse os 1000 anos. Então, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo, que vai participar do 1000 anos. Os outros restantes só vão na segunda parte da ressurreição. E isso só após o milênio. Eu quero participar do milênio, então eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Até porque na primeira ressurreição, quando você ressuscita na primeira ressurreição, você já está com 10, você já recebeu o seu corpo incorruptível. Você já está com Cristo reinando. Agora, quem participar da segunda ressurreição, além de não participar do milênio, vai passar por um julgamento. Aí o negócio é sério, porque um julgamento, ele tanto é para absorver, como também para acusar. Por isso que a Bíblia fala que haverá ranger de dentes e tremer de joelhos. Imagina, você vai estar, os livros vão se abrir, vai falar que os livros vão se abrir, vai abrir o livro da vida. Muito, muito sério isso. Essa é a primeira ressurreição, a primeira. Aí diz lá o 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Então vai ter a primeira ressurreição, a primeira morte é essa que a gente, do corpo, né? Que um dia ressuscitaremos. Mas tem depois a segunda ressurreição, a segunda morte, que as pessoas vão ressuscitar e quem não for encontrar no livro da vida vai sofrer o dano da segunda morte. Então, quem participou da primeira já está livre disso. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Eterno e de Cristo e ressuscitarão com ele e reinarão com ele os 1000 anos, com ele com Mashiach, que a reinar é o Mashiach. Aí depois a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 15 sobre que
Depois disso, o Mashiach vai entregar o seu reino ao seu pai, né? Olha só que interessante, ligando esse texto aqui. E será um sacerdote do Eterno. E de Cristo, um sacerdote. Por quê? Para que serve o sacerdote? Para interceder por alguém ao Eterno, oferecer algo para o Eterno a favor de alguém. Por que nós seremos sacerdotes? Porque haverá nações aqui e serão regidas com vara de ferro. Aliás, uma das promessas, quando fala lá das 7 igrejas e suas recompensas, ao que vencer darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. É uma das promessas, recompensa, que aquele que vencer, que vai participar do milênio, que vai participar da primeira ressurreição, ou se estiver vivo, vai ser arrebatado juntamente, é reger as nações. Aí continua aqui. Satanás é solto, derrotado. Quer dizer, depois de 1000 anos, ele vai ser derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, se ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, então as nações vão estar aqui, né? Onde que é? A terra já foi destruída, Jesus veio e a terra foi destruída. Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessa é como a areia do mar. Vai ter muita gente que assim, mesmo Satanás durante 1000 anos não influenciando, o coração delas são mais desobedientes ao Eterno. Por isso vão ser regidos com vara de ferro, mas muitos vão se revoltar. E marcharão então pela superfície do ano 9 da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Ó, vai ter um acampamento dos santos. E a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, porque vão marchar contra, né? Achando que a gente já tem a vida eterna, a gente já é imortal, geramos como anjos. E aí eles vão ter a ousadia, né? Pelejar contra essa cidade santa, que é a igreja, o arraial de santos, mas vão ser consumidos. O diabo, o sedutor deles, que aqui está seduzindo para fazer isso, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século de século. A besta e o falso profeta é um outro estudo. A besta fala de impérios. E falso profeta é questão de religião. Então, assim, é um outro estudo, né? Aí o juízo final, para completar essa parte. O juízo do Eterno. E vi um grande trono branco. Agora as pessoas que ressuscitaram depois do milênio, né? Satanás é preso, jogado fora, destruído. E agora, depois disso, agora vem o juízo do Eterno. E vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Os mortos, tudo de pé, porque eles ressuscitaram, certo? Porque eles ressuscitaram, não lembra aqui? Que os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos, né? Então se abriram os livros e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Abriu seus livros e o outro livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia. Ressuscitou. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Um outro detalhe. Se o inferno é lago de fogo, como é que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo? É uma outra coisa para pensar. E a palavra inferno aqui também precisamos depois continuar a mostrar o que significa a palavra inferno, né? Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então, você vai ver a segunda morte porque alguém ressuscitou. Você já está morto. Primeira morte está lá. Já morreu? Vai para a segunda morte. Você pode passar a segunda morte porque ressuscitou e agora vai para a segunda morte. Então, é uma questão da gente raciocinar as escrituras. E olha que eu mostrei alguns textos apenas, né? Tem até um que diz que... deixa eu ver aqui se eu consigo ainda ler Marcos. Acho que é o Marcos 12.
ver se eu marquei aqui. Marcos 12, 23. Marcos 12, 23. Cadê? Na verdade, Marcos 12 é porque são todas mesmo assunto. Os saduceus e a ressurreição. Mas vai falar sobre que Jesus, ele foi o primeiro ressurreto. Até depois vou mandar o significado de ressurreto, né? É o mesmo sentido de ressurreição, voltar à vida. Que ele é o primeiro ressurreto. Aí se pergunta, mas outras pessoas não ressuscitaram? Não, a gente ouviu Eliseu, Elias, o próprio Lázaro foi ressuscitado, isso antes do Mashiach morrer. Então, por que ele é o primeiro ressurreto? Por que ele é a primícia dos que dormem, da ressurreição? Porque ele foi o primeiro, foi o inaugurador da vida eterna. Como homem que ele morreu, ele alcançou a vida eterna. Nenhum outro ainda tem vida eterna. Ninguém está no céu, ninguém está no inferno vivendo eternamente, sofrendo eternamente. E depois tem essa questão de morrer eternamente, viver eternamente. Viver eternamente iremos, mas esse tormento eterno, a gente vai ver que não está se falando isso, está falando de desprezo eterno. Assim como alguém que vai viver eternamente, né? Vai ter existência eternamente, alguém vai deixar de ter existência eternamente, vai ser esquecido, não vai ter direito à vida eterna. Então, até isso, para desconstruir. E saber de onde que surgiu essa questão de céu e de inferno, as pessoas sofrendo. Um tempo atrás, no cristianismo, até eu mesmo, quando era adolescente, eu tinha medo de ir para o inferno. Quando eu errava, eu pedia perdão rapidinho, porque medo de Jesus voltar, né? Essa era a crença. E ir para o inferno. E se pregava muito, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, saber da onde que veio essa doutrina, que está muito enraizada na mitologia grega, a palavra inferno, Hades, Tártaro, que é uma coisa também que a gente precisa estar bem estruturado, sabendo o que significa cada palavra. E a gente vai ver aqui, tem como fugir disso, na questão de que ressurreição é voltar a ter a vida no corpo? E que vai haver ressurreição? Você vai ver ressurreição? Por que as pessoas já estão no céu, estão no inferno, né? E é importante nós compreendermos isso. Uma outra hora eu vou falar sobre 1 Coríntios 15, que é um capítulo muito extenso, né? Vai falar sobre Cristo, as primícias. Ele fala que ele é ressurreto. Ele é a primeira da ressurreição. E aí a gente vai poder se basear mais, se aprofundar mais com relação a esse texto de ressurreição. Agora, importante é você, nós, todos nós, irmos nas Escrituras. Por isso que eu falo que no cristianismo só te deixam ver o que eles querem que veja. Isso e assim, pastores, líderes só vão copiando isso. Eles também, muitos deles não percebem isso. Mas nós estamos aqui para alertar, para assim como nós fomos despertados, também despertar outros, né? Por que eu sou contra, né? Falo da revista da Escola Dominical. É apenas uma revista que está ali alguns textos já manipulados, já selecionados, não estimula você a ler a Bíblia. Faz isso para o meu filho, você não é estimulado a ler a Bíblia, não é. E ali você só vai aprender o que está ali, mal aprende, porque tem algumas horinhas, mas não é estimulado, não se estimula. Vai lá ler essa escritura, vai ver, não acredita no que estou falando, vê, confere isso aí tudo que foi falado. E é dessa forma. Então, assim, que o Eterno venha abençoar nossas vidas, abençoar nossos corações, né? Que possamos ter essa mente, disposição de mente para compreender o que Ele quer para nós, o seu reino, e dizer que, brevemente, a trombeta vai soar. A gente está aí nos últimos tempos, né? Então, shalom.